Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rosimara Figo e juntamente com o meu parceiro Matheus Stenger estaremos recebendo convidados especiais para mais um episódio aqui do Hora D Podcast. É isso mesmo, Matheus? É isso mesmo, Rosi. E hoje a gente tem um episódio sensacional sobre um assunto que eu curto muito. Eu conhecia pouco disso e estava bem ansioso para conversar sobre esse assunto, porque é um assunto um pouco diferente do habitual. É um assunto que todo mundo deveria ter um conhecimento no mínimo básico, mas a gente realmente não estuda muito sobre isso, certo? Isso mesmo, então nós estamos aqui com mais um episódio aí em parceria com a Clínica Bridge lá de Joinville, com o Dr. Felipe Neres Nora, que está aqui conosco hoje. Ele já veio aqui, já participou de um episódio conosco falando sobre cannabis, então é uma novidade aqui no Hora D Podcast. E hoje então nós vamos falar sobre tecnologias vestíveis aliadas aí aos tratamentos médicos. Então o Dr. Felipe vai explicar um pouquinho para nós sobre esse conteúdo que é bem interessante. Certinho, Rose. Bom, antes de tudo, o Dr. Felipe sempre trazendo aqui atualidades e coisas muito interessantes para nós, né? Ele já se apresentou no primeiro episódio, mas eu acho interessante o Dr. Felipe contar um pouquinho para nós quem que ele é, para o pessoal que ainda não assistiu o primeiro episódio, saber quem realmente é o Dr. Felipe. Certo, Dr. Felipe? Tudo bem com o senhor? Certo, boa noite a todos, boa noite ou olá a todo mundo, né? Porque independente do horário que o pessoal pegar, fica aqui o meu cumprimento a todos que estão escutando esse episódio e parando para escutar o que a gente tem para falar. Eu sou médico generalista, eu moro em Joinville, trabalho em Joinville e atendo pacientes do Brasil e de outros países por telemedicina. E agora a gente está com a abertura da clínica que vai acontecer no ano que vem, em 2025, ou seja, daqui 2 meses, da onde a gente está falando. E hoje é o primeiro podcast que eu participo sem a intenção de falar de cannabis. Isso é algo muito interessante para mim, porque eu sinto a mesma paixão, o mesmo brilho nos olhos de quando eu estava começando a falar de cannabis lá anteriormente. Só que agora eu tenho uma ideia de como que a gente pode utilizar tanto tratamentos novos, ou seja, tecnologias novas em tratamento, como tecnologias novas em monitoramento dos pacientes. Então, agora devidamente apresentado, nós podemos já entrar no tema de hoje. Dr. Felipe, explica para nós o que são tecnologias vestíveis. Perfeito. As tecnologias vestíveis, né, é um jeito brasileiro de falar wearables, que a gente já está acostumado a ver para cima e para baixo, né? Em vários locais diferentes, várias empresas diferentes, participando cada vez mais com novos, digamos, acessórios que são vestíveis e que conseguem fazer hoje o que antigamente só um computador fazia, né? Então os wearables, como o próprio nome diz, ou os vestíveis, como o próprio nome diz, são tecnologias que você adiciona no corpo, né? Aqui a gente tem um anel vestível, e também você consegue ver aqui no meu pulso um relógio, né? Um relógio mais conhecido, o anel é uma tecnologia mais nova. A Samsung lançou há poucos meses atrás o anel dela e agora a Apple vai lançar provavelmente no ano que vem, 2025, o anel deles também. Então os vestíveis são tecnologias que a gente adiciona no nosso dia a dia e que ficam junto conosco como acessórios de roupas, né? Acessórios de vestir. E eles hoje estão cada vez mais monitorando dados que a gente tende a usar de uma maneira que acredito que vai modificar o cuidado com o paciente na medicina daqui para frente. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, Dr. Felipe. A gente fala sempre sobre os wearables, né? A gente acha muito importante esse tema, só que a gente nunca sabe quais são os dados realmente importantes para os médicos. Quais são os dados que vocês realmente precisam do paciente? Então, essa pergunta está sendo respondida em 6 de novembro de 2024. Isso é muito importante porque diz respeito a o que a gente está imaginando e o que a gente tem de tecnologia hoje, né? Hoje o que a gente tem? Frequência cardíaca, oximetria, temperatura corporal, essa daqui numa versão mais beta, digamos assim, né? Não tão precisa. A gente tem um sensor de movimento chamado acelerômetro. A gente consegue detectar... Acredito que um outro fator que bem importante que os vestíveis conseguem medir é o HRV, que é a Heart Rating
variability, que é quanto que varia a frequência cardíaca e que isso dá uma noção sobre predominância do tônus simpático ou parasimpático no paciente e como é a responsividade dele a respostas de estresse, ou seja, quanto tempo que ele consegue reagir rápido e quanto tempo que ele consegue descansar rápido. Então a gente tem saturação, temperatura, frequência cardíaca, a gente tem um eletro, não é o eletro de 12 derivações, mas a gente já tem um eletro hoje em dia, e a gente tem esse HRV e um VO2 máximo também calculado, que é uma medida que diz respeito ao prognóstico do paciente, ou seja, quanto maior a capacidade de você utilizar o oxigênio que você respira, provavelmente mais anos você vai viver, ou com uma melhor qualidade de vida você vai viver, e esses são os principais parâmetros avaliados hoje pelos vestíveis. E puxando um pouquinho para os pacientes ali que têm insônia, no primeiro episódio você comentou ali que um dos focos de atendimento na Clínica Bridge vai ser os pacientes com insônia. Como que essas tecnologias auxiliam hoje nesse tratamento? Então, a insônia é uma das principais queixas na atenção básica, na atenção primária aos pacientes. E eu, como sou médico generalista, acabo atendendo muita insônia, né? Quando eu notei pela primeira vez o potencial dos vestíveis, foi quando eu me deparei com um gráfico de sono feito por eles e você podendo acompanhar o tempo de sono profundo, o tempo de sono REM, o tempo depois de acordar que o paciente volta a dormir, o tempo de sono leve. Então essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Mas como eles podem ajudar hoje, a minha visão mudou bastante. Por quê? Hoje, uma das principais medidas que a gente tem para melhora da insônia é medidas de higiene do sono. Higiene do sono, psicoterapia com TCC, essas são principais medidas não farmacológicas para insônia e sendo não farmacológicas com chance de causar menos danos ao paciente, né? Então hoje eu vejo como os vestíveis podem ajudar. Se for um vestível que tem uma tela, por exemplo, como um relógio, ele pode ajudar dando orientações quando, por exemplo, quando é o momento do paciente reduzir o consumo de cafeína, quando é o momento de ele reduzir a exposição a telas ou a luz forte, quando acorda, avisando quando que é o momento, que é logo quando acorda, na verdade, o momento de se expor à luz natural. Então, são todas orientações de higiene do sono que em consulta, muitas vezes a gente não consegue dar. E aí, se você olhar para isso com um olho, com uma visão de quem é maniqueísta, separa as coisas. Isso é tecnologia, ainda não serve para nada. Isso aqui só depois que os caras lançar lá no laboratório do sono que eu vou prestar atenção nisso. Se a gente olhar desse jeito para a tecnologia, a gente não vai conseguir utilizar nada dela. Enquanto isso, cada vez mais pacientes vão utilizar anéis, vão utilizar relógios e vão ter insônia. Então, eu acho que hoje um dos primeiros e principais funções dos vestíveis é ajudar em orientações de higiene do sono. Eles podem aplicar questionários. Se for um relógio, por exemplo, você pode responder um questionário sobre como você está se sentindo durante o dia para ir alimentando uma base de dados para o paciente depois. Mas ele principalmente detecta o tempo que você passa na cama e quando que você vai dormir, e depois que você começa a dormir, em quanto tempo que os seus sinais vitais vão começar a reduzir, porque isso é sinal que você provavelmente está dormindo. Então, além disso, hoje a gente tem a aferição da saturação. A HRV também mostra, então essa variabilidade de frequência cardíaca também mostra de uma maneira indireta como está a qualidade de sono do paciente, mas os sensores de movimento, os acelerômetros, notando que o paciente se mexe menos, mais a saturação de oxigênio, ajudam no controle do sono do paciente. Então, hoje, para você utilizar vestíveis no tratamento da insônia, você utiliza eles como auxiliares em orientações de higiene do sono, você utiliza a oximetria deles, ou seja, quanto que o paciente está saturando, você consegue ver, quanto tempo que o paciente passa na cama, né? E você consegue ver a variabilidade da frequência cardíaca
como sendo um dos dados promissores dos vestíveis para análise do sono dos pacientes e avaliação da saúde em geral deles. E ali quando a gente fala de wearables, o pessoal às vezes tem um pezinho atrás, tem um receio, né? Principalmente quando se utiliza 24 horas por dia os wearables. Tem alguma desvantagem em estar utilizando eles dessa forma ou não? Sim, eu acho que as principais desvantagens hoje estão associadas à bateria dos produtos, né? Então, por exemplo, se você está com um relógio, você consegue ver de uma maneira mais clara se você está com bateria ainda, se está funcionando. E tem hoje muitos pacientes, depois que eu comecei a estudar o assunto e questionar eles, muitos não gostam de dormir com relógio. Aí tem a resposta do anel, tá? Com a resposta do anel, qual que é o próximo problema? Como é que eu vejo que o anel não está carregado? Eu tenho que ficar abrindo e fechando o aplicativo para poder ter uma ideia de se o relógio ou o anel está funcionando e se eu vou poder dormir e deixar ele ali funcionando enquanto eu durmo. E então você vai ter que ter um horário diferente para carregar. Então, no meu ponto de vista, hoje a principal limitação é a bateria, em questão de vestíveis em geral, e do relógio é a dificuldade em se dormir com o relógio que alguns pacientes têm. Mas é importante a gente explicitar aqui que o padrão ouro para análise do sono hoje é a polissonografia. Os vestíveis não têm a intenção de substituir eles, não tem essa intenção. A polissonografia vai ser para diagnóstico, os vestíveis vai ser para acompanhamento do paciente. E se você comparar então com os outros aparelhos que conseguem fazer uma análise do sono, eles acabam sendo muito mais confortáveis do que a própria polissonografia. Dr. Felipe, você pode falar um pouquinho sobre a precisão desses dados? Quais são os critérios de avaliação, de análise para o pessoal que está nos ouvindo? Sim, sem ser técnico é muito difícil, mas eu vou falar uma coisa para quem está começando a prestar atenção nisso e para quem está começando a questionar o que você pode avaliar. Por exemplo, a contagem de calorias gastas vai variar de um dispositivo para outro. O VO2 máximo, por exemplo, é muito parecido a resposta que você tem no teste de VO2 máximo com máscara e etc., com o VO2 máximo que é estimado pelos vestíveis, né? Mas a melhor maneira de você ver é você pesquisar e ver o que a FDA aprova como útil em equipamentos de saúde, porque hoje os vestíveis eles não estão classificados como equipamentos de saúde, eles são classificados a maioria como equipamentos de lazer, em que você consegue fazer essa outra análise. Só que os pontos que a FDA aprova são os pontos muito importantes, como por exemplo o screening, que é pegar um monte de gente e testar todo mundo de fibrilação atrial, principal causa de AVC no mundo hoje. Então, hoje a FDA reconhece alguns wearables, como o Fitbit e o Apple Watch, como aptos para screening de fibrilação atrial. O que significa isso? Você usar ele todos os dias pode te ajudar a detectar a fibrilação atrial, se você tiver ela já. Agora, se você tem um problema de infarto agudo do miocárdio, né, um infarto prévio, e você está com dor no peito, o relógio não é o cara para você fazer um eletro lá na hora e ver se você está infartando, tá? Isso não é o adequado. Então, o que a gente deve buscar é o que a FDA aprova como útil para, e hoje é screening de fibrilação atrial, tá? Esse é o principal o principal parâmetro avaliado com maior precisão pelos vestíveis. A questão é que alguns mantêm o mesmo hardware e vão tendo atualizações de software, isso é, mantém o mesmo relógio e daqui a pouco o relógio faz uma outra função, mantém o mesmo anel e daqui a pouco o anel está avaliando também, por exemplo, o tempo de exposição ao sol, né? Que é para tentar analisar quanto de vitamina D que você está conseguindo durante o dia. Então, isso é muito interessante porque você tem algo que tem uma tendência de melhorar depois que você compra. E é por isso que eu acho que você virar um pouco do foco dos estudos para a tecnologia vai fazer você ser um profissional muito melhor, porque você começa a perceber quais são as próximas tendências e é muito melhor que o paciente venha no consultório com você fazendo uma busca ativa pelo que ele
quer conhecer de novas tecnologias e como ele quer cuidar da saúde dele, do que você chegar sem nenhuma informação e o paciente vai lá no meio da consulta e fala, eu tenho isso aqui, o que você acha? Será que funciona? Será que não? Então é mais fácil a gente se antecipar a essas revoluções inevitáveis que eu chamo, né? Que é a tecnologia, que vai dominar tudo aí e conforme a gente vai adaptando inteligência artificial, por exemplo, comparando o HRV com os estágios de sono de uma polissonografia e você utilizar machine learning, que é ir aprendendo conforme tal HRV tá batendo com tal fase de sono da polissonografia, você com o passar do tempo tende a ficar cada vez mais eficaz na análise desses parâmetros do sono. É muito interessante você falar isso, Dr. Felipe, porque eu até tenho uma história sobre isso. Há um tempo atrás, eu estava na academia com os meus amigos e um deles comprou um smartwatch, aqueles bem made in China, sabe? Aqueles bem marca chinesa, sabe, Rose? E daí o que aconteceu? A gente fez todo o exercício e quando foi olhar o batimento cardíaco dele, ele estava ainda com um batimento extremamente baixo. Quer dizer o quê? Que ele não estava gravando os dados exatamente, ele não estava sendo preciso na gravação dos dados, certo? Então, você comentou ali sobre o Apple Watch, quais outras marcas de smartwatch seriam interessantes ali em questão de confiança e de qualidade? Sim, então você vai ter que ir para as grandes quando você busca isso, né? Uma não tão grande, mas que não vende no Brasil é o Fitbit, mas é uma marca boa que tem alguns estudos sobre. Você tem o Apple Watch, que várias pessoas já conhecem. Você tem o relógio da Samsung. E aí, de anéis eu acho mais interessante, porque ninguém ainda, tirando a Samsung, ninguém ainda olhou para o Brasil e falou, vamos lá. Então, hoje, fora do Brasil, você tem duas marcas principais. Uma chama Oura Ring, que escreve Oura Ring, né, no nosso português brasileiro. E outra chama Ultra Human, de ultra-humano, Ring Air, de anel e ar. Essas são as duas principais marcas, sendo a mais vendida a Oura Ring. Esse aqui é um Ultra Human Ring Air. A Oura cobra uma mensalidade para fazer essa análise de dados, o Ultra Human não cobra. E agora tem o anel da Samsung também, certo? Então, quando a gente fala em tecnologia, é que nem a medicina, infelizmente ela é cara. Então, geralmente você vai ter que buscar marcas mais consolidadas para ter uma resposta adequada. Lembrando que, por mais que você compre o relógio mais caro da Apple, você vai lá, se estiver infartando, colocar o dedo na coroa aqui, na Digital Crown, que eles chamam, você não vai ver se você está infartando, né? Então, a questão aqui é você buscar marcas que são confiáveis, marcas que a FDA já diz que tem alguns parâmetros ok para analisar. E agora eu faço uma comparação dos vestíveis com estudantes de medicina, que eles estão só anotando dados e eles não sabem para que serve. Né? Então você anota lá, a frequência cardíaca tá tal. Não sei, mas isso daqui, se fosse uma noite, eu não saberia. Mas agora a frequência cardíaca dele nos últimos 3 meses tem reduzido e a quantidade de atividade física que ele tem feito tem aumentado. Provavelmente aumentou o VO2 máximo. Esse paciente está aplicando medidas não medicamentosas, medidas comportamentais no tratamento dele, e a gente está conseguindo analisar a eficácia através de dados. Que é isso que a nossa cabeça tem que abrir. Porque para dados não tem contestação. A frequência cardíaca do cara há 3 meses atrás era 120 em repouso e agora está em 80, ele está melhorando alguma coisa. Ou ele está menos ansioso, ou ele está fazendo mais atividade física, alguma coisa está acontecendo. E essas medidas, quando a gente fala de insônia principalmente, elas têm que ser revistas, porque as nossas opções para tratar a insônia, ou elas causam efeitos colaterais importantes, como sedação, ou elas têm uma tendência a causar dependência, e a gente cada vez mais tem esquecido de falar das medidas não farmacológicas. Eu acho que os vestíveis são aliados importantíssimos para isso, porque eu tenho certeza que não tem nenhum médico que vai conseguir mandar mensagem de noite para o paciente falando assim: ei, para de tomar café, já passou, cara. Não viaja, você está indo só pelo cheiro, para de tomar café. Entende? Então isso são coisas que eu acredito que vai mudar com o passar do tempo
e que vai ser, apesar de a gente querer, mas se a gente quiser, a gente consegue potencializar muito o cuidado médico com o uso dos vestíveis. Eu fiquei bem interessada em relação a isso que você está falando, porque para mim, que sou psicóloga, é muito interessante essa parte de higiene do sono e poder contar com essas métricas e essas tecnologias para acompanhar o paciente depois das sessões. Isso é muito interessante. E em relação ao sono, qual que é a principal ou as principais métricas que você avalia, Dr. Felipe? Hoje é a detecção de fibrilação atrial durante o sono, com certeza. Mas deixa eu voltar num ponto. Você estava falando de você ser psicóloga, né? Provavelmente você sabe, tem notado, provavelmente você tem notado nos últimos anos a importância que está se dando para a meditação, para a respiração consciente, para coisas que antigamente, né, não se dava bola, era coisa de hippie, né? Mas agora vem cá, deixa eu só colocar esse exemplo interessante sobre HRV, que é um termo que está em todos os vestíveis e que é difícil de entender. Isso é a velocidade, quanto mais rápido você chega numa frequência cardíaca mais alta, se você precisa, quanto mais rápido você chega numa frequência cardíaca mais reduzida, quando for a hora de dormir, por exemplo. O paciente tá indo dormir, né? E você vê que ele tá com uma HRV ruim. Você, como psicólogo, se você tiver o acesso aos dados desse paciente, isso eu acho que é importantíssimo que o paciente carregue com ele esses dados, você vai notar, putz, ele não está conseguindo relaxar. Então, a HRV mostra uma resposta de sistema autônomo, né? Então, o sistema nervoso autônomo é dividido em parasimpático, que é relaxe e faça a digestão, e simpático, que é luta ou fuga, né? Então, quando você encontra um leão, é luta ou fuga, se você encontrar um leão. Se você sei lá, matou o leão e tá lá, comeu ele e tá relaxando, só tinha aquele leão lá para você lutar, você já vai ativar depois o parasimpático, vai aumentar a digestão. Então vocês devem imaginar que o sono tem tudo a ver com o parasimpático, com poder relaxar e etc. O cara vai deitar, ele não tá conseguindo relaxar, mas ele tem a chance de pegar, olhar o relógio ou o anel, mas vamos falar o relógio, olhar o relógio e clicar aqui e o relógio vai falar assim: siga a respiração que você vê na imagem. O círculozinho aumenta quando é para inspirar e diminui quando é para soltar o ar. Então você pode analisar a eficácia da respiração consciente para diminuição da ansiedade antes de dormir. Então eu não preciso aumentar a dose do remédio. Putz, se o cara tá fazendo isso e tá dando resultado, vamos levar essa medida por mais 1, 2 semanas e ver como é que vai ser isso no sono. E quem sabe eu não preciso mais aumentar a dose da medicação para dormir. Nossa, eu realmente estou encantada com tudo isso que você está falando. Eu acho que eu vou ter que comprar um Apple Watch, Matheus. Assim que a gente terminar esse episódio, Dr. Felipe, eu vou comprar um para mim. Eu quero testar e depois eu quero passar para os meus pacientes. Massa isso, né? Eu fico de cara. Eu acho isso muito legal. Sim. Não, total. Tem que trazer para Lages esse negócio aí, né? Genial mesmo. Agora, durante o sono, o que eu tenho para te falar, o mais de longe, a melhor medida hoje é em relação à frequência cardíaca, o tempo que você... A frequência cardíaca é screening, né? Então, frequência cardíaca é para ver se você está tendo uma arritmia durante a noite. Isso a FDA dá ok. O tempo que você está na cama, ou o tempo que você está se mexendo pouco. E, por exemplo, se você vai acordar para ir no banheiro de noite, você tem que voltar e conseguir dormir em pouco tempo. Então, se você voltar para a cama e continuar se mexendo, o relógio, o anel, eles detectam isso. Eles não conseguem descobrir exatamente qual fase do sono, de acordo com as classificações de polissonografia, você tá. Mas ele dá uma classificação dele mesmo que você pode usar como parâmetro, porque a polissonografia é uma foto. Aqui a gente está falando de um vídeo, né? Pode ser em menor resolução, mas é um vídeo. Então você consegue avaliar isso. Agora, provavelmente em alguns meses, quem sabe anos, mas eu acredito que anos 2 no máximo, você vai ter a saturação de oxigênio ali. Um dado de saturação de oxigênio durante o sono pode detectar uma apneia do sono. Isso eu estou falando pro futuro. E aí vai ser genial, porque você vai... futuro muito próximo, provavelmente. Porque já tem saturação. Entende? Então você tem que afinar só os parâmetros. Mas isso pode ajudar demais em diversos diagnósticos de insônia. Em que, por exemplo, vamos lá, não vou dar o diagnóstico de apneia do sono, né, por
vestível. Não, mas o cara vai lá, faz uma polissonografia para fazer o diagnóstico, vai lá com o médico do sono, faz tudo certinho, usa CPAP e tal, começa a implementar medidas de atividade física. Ele tirou a foto lá, agora ele vai para um vídeo. Ele começa a implementar medidas de atividade física. E aí ele vai começar a notar. E isso é o que a gente chama de gamificação. Isso chama muito o paciente para o tratamento, né? Então, ele começa a ver, parabéns, você está fazendo mais atividade física. Parabéns, agora essa semana você fez 40 quilômetros daqui a pouco. E ele fica motivado a fazer isso. E dopamina é exatamente motivação. Então, você começa a fazer essa análise e... se você melhorar, ótimo. Daqui a pouco você vai lá e repete a polissonografia. Mas se você der um gás e daqui a pouco estabilizar e engordar de novo e piorar, quem sabe o vestível seja útil para te mostrar que está na hora de fazer uma nova polissonografia. Porque agora você está ficando com uma saturação menor do que era o dado antes. Aqui que é o ponto. O dado dos vestíveis, e na época da inteligência artificial, ele vale não por uma noite, não por duas, é pelo Big Data, por ter dados de meses de sono, traçar uma média, ver o que é o normal do Felipe, por exemplo, e daí para frente traçar o que a gente pode fazer com isso. Porque pode ser que ele não dê a medida mais fidedigna possível, mas ele vai te traçar um basal com base nos parâmetros de análise dele. Então, daí você consegue traçar uma linha. E uma coisa muito interessante é que tudo isso que você está falando, explicando aqui para nós, é em tempo real, né? Então, a pessoa está ali com a tecnologia vestível, seja o relógio, o anel, enfim. Então, isso tudo é em tempo real. Porque quando a gente vai no médico, muitas vezes faz o exame, daí daqui 6 meses só que você vai repetir esse exame. Só que nesse intervalo as coisas estão acontecendo. Então, isso também é uma grande vantagem dessas tecnologias. E aí eu já entro na próxima pergunta, Dr. Felipe, que seria sobre medicina preventiva. Como que você enxerga o futuro, né, da parte de prevenção aliado com essas tecnologias vestíveis? A intenção é integrar esses dados num aplicativo e numa área do paciente, né? E junto com outros dados que eu acho importante o paciente ter, como medicamentos em uso contínuo, exames recentes, a gente pode utilizar ali uma janela dentro da parte dos wearables para dizer como é que está o sono desse paciente. Então o paciente chega com os remédios em uso contínuo, isso aqui vai ser integrado ao aplicativo para prontuário. O paciente chega, já está no prontuário, remédios de uso contínuo, últimos exames que ele fez e análise do sono dos últimos 3 meses. Isso é uma análise de dados que já estão disponíveis aí para nós, só que ninguém faz, né? E aí o jeito que a gente vai integrar é com tecnologia e investimento nisso. Outro ponto que a gente vai conseguir ter agora é dados para fazer estudos muito maiores e com um tempo de segmento muito maior. A Bridge tem um braço de educação também, de pesquisa, que a nossa intenção é poder fazer pesquisa com isso para poder validar cada vez mais essas tecnologias. Se chegar um dia em que eu puder escolher entre dormir, ainda não chegou, entre dormir com uma polissonografia ou com um anel, eu com certeza vou escolher dormir com um anel. É muito interessante você falar isso, Dr. Felipe. A Rose sabe, eu antigamente tinha apneia noturna, eu passei muito tempo sofrendo com esse problema de apneia noturna, então eu fiz até uma cirurgia ali de bucomaxilo, aumentei meu queixo aqui, a parte superior 1,5 cm, só para mim conseguir respirar melhor durante a noite, porque senão eu ia ter que viver com o CPAP, né? E saber que tem uma tecnologia e está sendo desenvolvido cada vez mais tecnologias que você consegue rastrear o batimento cardíaco, consegue futuramente, como você mesmo falou, vamos ter como diagnosticar melhor a apneia no sono, já é muito satisfatório para mim como paciente estar ouvindo tudo isso. E agora deixa eu falar uma coisa que quem sabe vai surpreender vocês, mas assim, a Apple já tem hoje disponibilizado para você acompanhar 5 pessoas. Eles têm a intenção de deixar esses dados para os familiares. Então hoje eu consigo, pelo aplicativo Saúde da Apple, só que hoje pelo aplicativo está restrito a 5 usuários só. Eu consigo ver de 5 pacientes em tempo real, o próprio aplicativo me lembra ou me chama a atenção se o paciente está dormindo menos essa semana,
se a frequência cardíaca dele está acima do esperado ou se está abaixo. Abaixo geralmente é difícil, né? Ter um bloqueio atrioventricular. Então, mas abaixo geralmente a gente está falando de pacientes que estão fazendo mais atividade física e ficando com preparo cardiovascular melhor. Eu consigo ver se o paciente está com estabilidade de marcha. Então, hoje a gente já tem a tecnologia que te manda um aviso se o cara está dormindo menos. A gente só precisa integrar. Que aí a nossa intenção é chamar o paciente, desculpa te interromper, aí a nossa intenção é chamar o paciente para consultar. Opa, você está dormindo menos nas últimas 3 semanas? Vamos marcar uma consulta, porque às vezes o cara está tão na correria do dia a dia que ele não consegue marcar uma consulta, ele precisa de alguém que chame ele. Então, a gente, além de entender que hoje em dia está tudo nesses tempos líquidos, essas correrias aí que a gente não dá conta, além de na clínica, se você chegar, fizer um exame, o nosso sistema vai lembrar quando for a data de fazer novamente aquele exame. A gente também pensa em, no futuro, quando o paciente estiver piorando, a gente conseguir chamar ele de maneira ativa para uma consulta. Vamos falar agora da parte prática, né? A gente como paciente, visando ali, a gente quer ter uma qualidade de vida melhor, escutamos o podcast que gostamos bastante dessa questão de wearables, de tecnologias vestíveis. Quais que são os primeiros passos? A gente entra em contato com vocês da Bridge, a gente vai lá e compra um direto, precisa de alguma indicação, tem que ser algum wearable específico, como é que seria toda essa parte? Você pode começar sozinho, começar fazendo a análise, começar fazendo a integração dos dados todos. Quando você sai com um wearable, ele não vai conseguir analisar o teu sono de uma maneira fidedigna em poucos dias. Você tem que continuar com o equipamento. A nossa intenção é, primeiro, integrar o aparelho, integrar o wearable do paciente, integrar o vestível do paciente, perdão, vamos falar em português. Integrar o anel, o relógio do cara para o nosso sistema. Mas a primeira coisa que eu falo é: preste atenção nisso, faça esse cuidado e em 2025 venha consultar com nós que nós vamos ter alguma coisa que vai integrar esse cuidado. E esse cuidado ele vai ser integrado aos poucos. Então hoje o que eu consigo? Meus pacientes que têm Apple Watch estão dentro do meu aplicativo Saúde, os que eu estou mais ligado, eu consigo adicionar eles ali e o meu próprio aplicativo me avisa se o paciente está dormindo mais ou menos. Meu primeiro passo é falar assim: comece, vá atrás. O segundo passo é vá atrás da pessoa certa que faz isso. Então, procurem a gente, que com o passar do tempo, que nem eu falei, a nossa área do paciente tende a integrar medicamentos de uso contínuo, últimos exames, wearables e situação vacinal do paciente. Isso aqui, na minha concepção, todo mundo deveria andar com isso aqui junto, na mão. Porque se você cair duro na rua, e até quando eu estava na prefeitura, eu lembro que eu dei ideia para algum secretário de saúde fazer isso e acabou acontecendo. Uma integração entre o sistema do pronto-socorro e o sistema da UBS, da Unidade Básica de Saúde, do postinho de saúde, para, se o cara chegar lá desacordado, eu consigo acessar aqui e falar assim: não, esse cara toma fenobarbital, que é o Gardenal, nome comercial para quem não conhece. Então pode ser que ele esteja convulsionando aqui, pode ser que isso seja um caso de epilepsia, né? Ou a pessoa toma um antiarrítmico, então eu vou prestar mais atenção e vou direto atrás de uma cardioscopia para ele, que seria ver pelo menos no monitor eletrocardiográfico como é que estão as coisas. Então a nossa intenção é fazer isso, e eu acho que para quem está começando, o primeiro passo é buscar, aproveita aí o Black November ou Black Friday, busca um vestível que está à disposição e começa a monitorar e começa a perceber o que é de fato mais fidedigno e como você pode monitorar isso a longo prazo, porque essa é a ideia. A ideia não é monitorar 1 ou 2 noites, isso aí seria pouco útil. A nossa ideia é monitorar 1 ou 2 meses.
É bem interessante mesmo toda essa explicação que você está trazendo, mas em resumo, né, então se a gente pode recapitular um pouco de tudo que a gente já falou até aqui, seria então a integração de todos esses dados, e não é somente comprar um relógio, por exemplo, né, porque eu posso ter o relógio ali, o Apple Watch, muitas pessoas que eu conheço têm, mas muitas vezes ela não vai saber analisar aqueles dados, então a importância de estar consultando um profissional que tenha esse conhecimento. Esse que é o problema das pessoas. Elas compram, pagam caro e não sabem usar. E aí fica de lado. E aí é classificado como, sei lá, essa tecnologia não está pronta para mim ainda. Né? Quando a gente que não está pronta para ela, muitas vezes. E entre o relógio e o anel ele tem aquela questão da bateria que dura mais, então é melhor para uso noturno. O relógio tem aquela questão do display, então é melhor de usar, é mais fácil, mais acessível. Como é que ficaria essa parte toda ali? Qual dos dois que fica melhor e para quem? Eu geralmente vou recomendar o relógio antes, por ele ter justamente o acesso a mais coisas. Então, vamos lá. Eu trabalho com insônia, ansiedade e dor crônica. Eu tenho a intenção de, na clínica, de tempos em tempos, mandar para o paciente um questionário que ele possa responder pelo relógio, perdão. Então, a nossa intenção é que o paciente, uma vez por semana, receba ali um questionário curto para ele responder pelo relógio, por touch, como está se sentindo hoje, qual a sensação que mais expressa o que ele está sentindo. Isso aqui é o que já é feito hoje. A nossa ideia é aplicar escalas validadas cientificamente para análise e acompanhamento de ansiedade e que o paciente responda a essas escalas. Então, a gente faz esse monitoramento, manda esses questionários e começa a ter uma ideia de como é que o paciente está se sentindo. No futuro, a gente faz pesquisa com isso. Qual que eu indico para qual paciente? E, geralmente, então, como eu estava começando a falar lá no início da minha frase, geralmente eu vou indicar o relógio. Mas para o cara que não consegue dormir com o relógio, eu indico o anel. Doutor Felipe, então vamos para as considerações finais agora. O que você quer deixar de recado? Alguma coisa que você não falou aí para o pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo? Então, eu acho que a minha principal mensagem vai para os médicos que não estão olhando para isso ainda. Não é ainda o melhor dado para ser analisado quando não for analisado pela pessoa certa. Mas será nos próximos meses e anos um dos principais dados de monitoramento do paciente. O médico não consegue ter tempo de mandar mensagem para todos os pacientes ver como é que eles estão, embora eu saiba que muitos gostariam de fazer isso. Ele não consegue dar orientações diariamente para o paciente em relação à higiene do sono, como ele deve se comportar, qual é o momento dele fazer uma meditação, uma respiração consciente. Então, quem não prestar atenção nisso vai ser passado para trás rapidinho, porque tem muito médico formando e tem todos não prestando atenção para isso. Tem todos alienados a isso, focados só no que eles têm que fazer e observando certos protocolos e vivendo vida assim, seguindo o protocolo, de segunda a sexta sobrevive, de sábado e domingo vive. Então, não é isso que a gente quer. A gente consegue utilizar a tecnologia a nosso favor com pouco esforço, contanto que alguém tenha pensado em como fazer o esforço antes. Mas a gente não pode ignorar que está quase todo mundo com um relógio no punho, que a Samsung e a Apple estão lançando anéis, que a Apple tem, que é a principal empresa do mundo basicamente hoje, junto com a Nvidia, tem se transformado lentamente numa health tech, e que é isso que a gente está buscando hoje. O paciente está buscando cada vez mais conhecimento, cada vez mais dados, cada vez mais formas de monitorar a saúde. É melhor você entrar junto com ele nessa batalha do que você viver nessa posição de não, isso aqui não serve para nada, vai ter que fazer polissonografia. Esquece esse relógio aí, esquece esse anel. Isso só afasta o paciente. Então, a minha principal mensagem é para os médicos que pensam nisso, que pensam no paciente mais do que pensam no dia a dia. Gostaríamos de agradecer, então, Dr. Felipe, a tua disponibilidade para estar aqui conosco, trazendo tantos conhecimentos, tantos conteúdos aí interessantes. Eu acho que é um podcast com muita inovação, com conteúdos diferentes para as pessoas, né? Realmente conhecimento,
para o pessoal aí que já tem, às vezes, uma tecnologia dessa, mas não sabe, não tem noção de como utilizar esses dados para melhorar a própria qualidade de vida. Então, a gente agradece muito aí a tua disponibilidade e seguimos até o próximo episódio aí com a Clínica Brige. É isso mesmo, Matheus? É isso mesmo, Rose. Pessoal aí de casa, não se esqueçam de seguir a Clínica Brige no Instagram. Aqui está o QR Code dela, é só passar o celular ali que vocês vão ser direcionados diretamente para o Instagram da Brige. Então segue eles lá, que a qualidade do atendimento deles é muito boa também. E também não esqueçam de seguir a gente do Hora de Podcast. É só passar o celular aqui em cima nesse QR Code que vai ser encaminhado para as nossas redes sociais. E gostaríamos de agradecer vocês aí de casa por terem assistido mais um episódio de Hora de Podcast. Tchau, tchau.